Olá, aluno do 7º ano, tudo bem? Professores e pais também que nos acompanham. Sou a professora Elaine. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de recuperação do 7º ano. Lembrando que a professora Andréia sim continua com vocês. Ela está em férias, logo mais estará de volta, tá bom? Reforçando aí então que vocês necessitam acessar o sistema de tarefas, realizar as atividades, que a partir delas que será contada aí a participação de vocês, ou melhor, a presença na aula, tá bom? E também se os alunos conseguirem, assim como do 6º ano, acessar, né, como que é, Silene? O aplicativo, tá bom? Conseguirem acessar o aplicativo, que vocês realmente participem efetivamente da aula e aproveitem aí esse momento de recuperação, ok? Eu vou fazer a minha descrição. Então, eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura do ombro. Hoje eu estou com uma blusa laranja, uma calça jeans, uma bota vermelha. E o meu sinal é este aqui, representando aí os cachinhos do meu cabelo, ok? E para nos acompanhar aí na aula, temos conosco a professora Silene. Silene. Olá, professora Elaine, olá, estudante, professores e todos que nos acompanham, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, que tenhamos aí um ano letivo muito bom, né? E esse momento de recuperação, vou aproveitar e fazer a minha descrição. Então, eu tenho a pele parda, eu tenho 1,60 m, cabelo na altura do ombro, ele está um pouco desenrolado, cacheado, tudo bem? Eu estou com um brinco maior do lado direito, colorido, um macacão cor mostarda e uma sandália, vamos dizer assim, bege. E esse é um pouquinho da professora Silene. Isso. E com a gente também, que eu esqueço, me perdoem, nós temos o Sidney e o André também na Libras. É o André, né, Sidney, também? Isso, muito obrigada, tá bom? E a professora Silene lerá para a gente o título da aula, o tema também, tá bom? Vamos lá, Sim? Vamos lá. Título da aula: Brasil, um país de histórias mil. Isso. Tema da aula: conto popular, conflito da narrativa e textualidade. Então, habilidade do 7º ano. Isso mesmo. E aí temos os objetivos da nossa aula, sim? Vamos lá. Identificar o conflito da narrativa e compreender o seu papel no desenvolvimento do conto, relacionando-o à construção da textualidade. E também identificar recursos linguísticos responsáveis pelo efeito de sentido no texto. Isso mesmo. E aí, para iniciarmos, temos um texto, ok? Que ele já foi lido na aula com a professora Andréia e vamos relê-lo novamente. Então, a seguir, leremos mais um conto popular. Levante hipóteses sobre a leitura a partir do título do texto. Então, é um título bem diferenciado aí. Melancia e coco mole. O que será que vai tratar isso? Você tem alguma ideia? Silene, alguma hipótese? É bem complexo, o título é bem diferente, né? Melancia, coco mole, não sei. Será que são duas frutas aí? Que será? Vamos ver, né? Também quando a Andréia apresentou esse texto aí, eu também não conhecia e eu gostei bastante. Então já cria, lembrando que criar hipótese é você imaginar, né? Então a partir do título, o que será que esse conto vai trabalhar? Pensando que aí é um conto popular, tá bom? O que será? Vamos ver? Pode falar, sim. E Elaine, Sergipe é o nome da pessoa que criou o conto? Isso mesmo. Porque pode ser que lá fique com dúvida. Sergipe, será que está relacionado a uma capital? O que é o quem criou o texto? Então, legal. Vamos lá, então. Ó, temos uma imagem aí de destaque, ó, para vocês observarem, então. Certo, ó. Melancia, coco mole. Como é muito amplo, a gente pode pensar aí nas características da fruta, né? Quais são as características dessas frutas aí, das duas que aparecem, né? Ó, a melancia, será que ela é mais doce que o coco, né? Mais consistente ou não, mais mole, apesar que o coco tá ali coco mole. Isso que eu ia falar, é um coco verde, né? Porque também o coco maduro já fica com a casca já mais por marrom, mais escura, né? Então, posso associar ali um coco verde e ao lado a melancia. A melancia normalmente também tem a casca esverdeada e o coco também. Só que por dentro o contexto é diferente, né? Boa. O que nós encontramos são duas frutas, assim, vamos pensar que tem muito suco para nós, né? Muito suco. Mas a polpa é diferente. Eu gostei. Vamos lá, então. Vamos ver, gente.
Então vamos para a leitura. Bora lá? Havia um homem que gostava muito de uma moça e queria casar com ela. Um dia, ele foi chamado para as guerras e disse à moça que não se casasse com outro, que quando ele voltasse, se casaria com ela. Para ninguém desconfiar, o rapaz tratava a moça por melancia e a moça o tratava por coco mole. Então, ó, já temos aí uma informação. Um dia, se despediram muito chorosos e ele partiu para as guerras. Todo dia aparecia casamento para esta moça. Porém, ela não queria... deixa eu ver aqui, desculpa aí. Todo dia aparecia casamento para esta moça. Porém, ela não queria. Com sentido no seu querido. Então, ela tinha o pensamento lá no querido dela, tá bom? Passados alguns anos, e aparecendo um dia um casamento, o pai da moça decidiu que ela havia de aceitar. Ela fez o gosto ao pai. E quando foi no dia do casamento, seu namorado chegou das guerras. Indagou logo pela moça e soube que ela se casava naquele mesmo dia. O rapaz ficou muito triste e não quis comer. Um caboclo, que era pajem dele, perguntou-lhe por que estava tão triste. Sabendo da história, disse-lhe: "Não tem nada, meu amo. Deixe estar que eu arranjo tudo." Havia uma árvore no fundo do quintal da casa da moça, onde ela costumava ir conversar com o antigo namorado. O caboclo ensinou ao amo que fosse para debaixo da árvore, que lhe garantia que a moça iria ter lá. Ele fez o que o caboclo recomendou e se dirigiu para a casa da noiva. Chegando lá, encontrou já todos os convidados, o noivo e a noiva já preparados, só faltando o padre para os casar. O caboclo pediu licença para fazer uma saúde à noiva. Chegou para junto dela e disse: "Eu venho de lá de tão longe, corrido de tanta guerra. Melancia, coco mole é chegado nesta terra." Todos bateram palma e disseram: "Bravo, caboclo, faça outra saúde." O caboclo retrucou: "Não há bebida tão boa como seja o aluá. Melancia, coco mole vos espera no lugar." Todos bradaram: "Muito bem, caboclo, faça outra saúde." O caboclo, entusiasmado, continuou: "Moça, que estáis tão bonita, não vos lembrais do passado. Melancia, coco mole vos manda muito recado." Aí a moça levantou-se e disse que ia beber água. Saiu caladinha pela porta do quintal e foi direitinha à árvore onde ela costumava ir conversar com o seu antigo namorado, que era o do peito. Chegando lá, encontrou e ao mesmo tempo a um padre que já ali se achava apalavrado para os casar. E é isso, Lene, você esperava isso? Não esperava. Primeiro, porque já pelo coco mole e melancia, já vi que passa aí num contexto, parece numa tribo indígena, alguma coisa mais assim, nesse contexto de floresta. Eu já associei a essa questão. E muitas referências realmente ao hino, né? Quando colocou ali. Por isso que fala Histórias Mil, tem um trocadilho aí com o título. Entendi. Boa! Ó, a Silene tá cheia de observações aqui que eu não tinha reparado não na aula. Eu percebi ali o trocadilho com o título com Deitada Eternamente, em berço esplêndido. Foi bem nesse contexto. Ok. Então, observem aí que nós temos as personagens principais, né? A melancia, o coco mole, né? Então, a moça e o moço aí, o rapaz, o pajem dele que o auxilia ali. Como que ele consegue capturar essa moça do casamento? Um textinho aí um pouco extenso, né? Depois vocês podem refazer a leitura. Então, observem que é uma narrativa, ok? Então, temos as personagens, o tempo, a gente consegue... O tempo não está determinado, certo, Silene? Mas não. A gente consegue observar ali que levou muito tempo, embora porque não seja determinado. Né, ele voltar de uma guerra depois para que houvesse o casamento ali naquele contexto. Então, foi um tempo longo. Observe que não está determinado ali quanto tempo ele ficou, mas a gente observa que foi muito. Por quê? Ela teve aí vários pedidos de casamento, ela tentou rejeitar, mas chegou um momento que o pai falou, não, você tem que aceitar. Talvez ela já até pensasse que ele tivesse morrido, né, que ele não fosse voltar mais. Então, a partir daí como a história ela é construída, a gente consegue observar que levou aí um tempo longo, mesmo não estando especificado aí se foi 1, 2, 3 anos, ok? E essa construção aí também de como ele consegue se comunicar,
né, o rapaz e a moça, com essa charada aí, né, se a gente pode dizer assim, para conseguir fazer com que ela entendesse que ele tinha regressado e conseguiram aí fugir, né, pelo menos da cerimônia. Eu gostei do código deles, né? Cada um colocou um nome diferente que provavelmente só eles conheciam, né? E ficou ali algo que, né? Olha, secreto. Uhum. Muito bem. Então nós temos aí algumas perguntas sobre o texto. Vamos lá então, observá-las. Então a primeira: com base no texto lido, responda as questões a seguir. Nessa atividade buscaremos no texto Melancia e Coco Mole a voz do narrador. Para você identificar quem conta essa história, você deverá refletir. Quem fala nessa história? E a B: em que momento podemos identificar o conflito da narrativa? Então, lembrando aí que nós podemos ter o narrador personagem, que é aquele narrador que ele conta os fatos e também vivencia, então em primeira pessoa, ou em terceira pessoa, certo? Que ele não é personagem, ele apenas aí relata esses fatos, tá bom? O que a gente consegue observar aí? Será que o texto está em primeira pessoa, né? É o Coco Mole? É a Melancia que narra os fatos? Ou é um terceiro, certo? E qualquer outra, que momento para identificar o conflito? Então, lembrando que nós temos a situação inicial, como o texto se inicia, como essa história começa ali, muitas das vezes, na sua maioria, tranquila, sem nada assim de surpresa, e aí nós temos o conflito, que é aquela situação que modifica a situação inicial e vem desenvolvendo toda aí a história, ok? Você quer complementar, falar alguma coisa? Tem alguém falando aí no chat? Tem muitos alunos presentes aqui, então vou aproveitar e pedir que vocês participem, falem aí sobre um pouquinho da história do Coco Mole e da Melancia. Por favor, aí, 7º ano. Isso, muito bem. Então vamos para a resposta da A e da B já, ok? Então, nessa história, falam o narrador, o caboclo e os convidados da festa. Então, se a gente voltar lá no comecinho, ó, a gente tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo grifar aí para vocês. Peraí. Então, havia um homem, e já tá vendo que é uma outra pessoa contando a história, certo? Tem que marcar texto, ó. Havia um homem que gostava muito de uma moça, né? Então, Coco Mole, e queria casar com ela. Com quem? Com a Melancia. Então, quem inicia aí a história, quem está contando os fatos, não é nem o Coco Mole, nem a Melancia e nem o caboclo, aqui nesse primeiro momento, certo? Ok? Então, a história aí, ela começa com o narrador em terceira pessoa. Havia um homem, havia uma mulher, né, que estavam apaixonados. A gente consegue observar aqui já nessa parte aí que eu grifei para vocês, ok? E o conflito? Em que momento que acontece o conflito? O momento em que ele é convocado para a guerra. Porque por mais ele que já houvesse um conflito, eles não podiam, eles se encontravam às escondidas, como a gente viu, mas relativamente estava tranquilo para eles. Estava para controlar, né? Agora conseguiam se encontrar ainda. Mas quando vem aí a convocação para a guerra, ele não pode deixar, certo? Ele tem que aceitar e ir para a guerra, ok? Então, o conflito acontece nesse momento aí que ele recebe, entre aspas, o convite, né? Que ele é convocado, melhor dizendo, certo? Ele é convocado para ir para a guerra, tá? Vamos lá, então. Oi, Elaine, só pedir para dar uma informação rapidinho aqui. Pessoal, a galerinha que estão participando aí no chat, não precisa lembrar o seguinte: a presença de vocês, a participação é feita quando termina a aula e vocês fazem a avaliação, tá? Fazem a questão, a atividade, tudo bem? Então não precisa se preocupar em colocar presença aqui no chat, falando nome, tudo, não. Só depois. Aqui se preocupa nesse momento em entender a aula, o contexto, em fazer a sua recuperação com calma, muito tranquilo, e depois responda a atividade, tudo bem? Perfeito. Então, nessa história, falam o narrador, o caboclo e os convidados da festa. E a B, é possível identificar o conflito da narrativa exatamente quando o rapaz chega da guerra e encontra a moça prestes a se casar, mesmo tendo prometido esperá-lo. E aí, Si? O que você acha? Então, o conflito realmente foi esse momento da guerra, mas ainda bem, né, que deu tempo dele chegar, né, e casar com a
melancia, que era isso que ele precisava. Então, assim, já pensou se ele não conseguisse? Então, conseguiram. Esse é o momento aí mais esperado. Então, até fala assim, qual é o conflito? Esse é o conflito. Será que ele iria casar ou não? Daria tempo ou não? Legal. Ok. Depois, na 2, você pode ler, Cia, 2, por favor? Vamos lá. Refletindo sobre os diálogos. A. No segundo parágrafo do texto, que está no slide 8, aparecem 2 sinais de pontuação, que indicam a fala de uma personagem. Que sinais são esses? Referem-se a qual personagem? Então, quem está falando nesse primeiro momento? De quem que é aquele sinal? Refere a quem que está falando no texto. B. No trecho, o caboclo pediu licença para fazer uma saúde à noiva, chegando para junto dela e disse: eu venho lá de tão longe, corrido de tanta guerra, melancia, coco mole, é chegado nesta terra. Que palavra indica que haverá uma fala da personagem? Então, tem como identificar aí qual é a fala? Como que nós sabemos que começa a fala de uma personagem? Então, temos 2 questões. Uma relacionada aos sinais de pontuação da primeira parte, quais são esses sinais? E no segundo, sobre especificamente esse trecho aí. Quais são os sinais que vocês conseguem identificar? Isso. Se lembrem lá das aulas que a professora Andréia deu para vocês sobre o discurso direto, indireto, como que a gente marca aí as falas em um texto. Lembrando que aqui nós temos o conto, que é muito mais comum aparecer que tipo de discurso. Se lembrem lá. Vou fazer um teste, Silene. Como você falou que tem bastante aluno aí, vou dar 30 segundinhos para vocês responderem. Eles vão voltar lá no slide 8 para vocês observarem, deixar lá uns 15 segundinhos e depois mais 15 na pergunta para vocês responderem. Vamos lá, então? Nós voltamos aí na tela qual seria o slide 8, que é a parte inicial da história, tá? Eles estavam perguntando qual que é o slide 8, a professora voltou, mas acredito que por conta do tempo, agora eles conseguem enviar aí a resposta. Okay. Mas podemos comentar um pouquinho antes, Elaine, sobre a questão dessa história, porque, na verdade, naquele último momento ali, nós não temos bem ali um conflito naquele momento ali nós temos já o clímax, né, que é aquele momento, o auge mais esperado do texto, né, que nós podemos comentar e já fazendo ligação com essa parte aqui de identificar os sinais de pontuação. Vamos lá. Isso. Vamos lá, então, para a resposta. Ó. Então, os sinais que indicam a fala, que é do caboclo, são as aspas e os 2 pontos, ok? E depois aqui nós temos o verbo dissende, né? O verbo do dizer, que aí é o disse, também acompanhado com os 2 pontos. Disse, verbo de locução dizer ou dissende, seguindo de 2 pontos e o emprego das aspas, né? Aqui já está em amarelinho, ó, a professora colocou para vocês. Então, o verbo do dizer, que, claro, é bem óbvio para vocês aí, mas eu vou reforçar, disse. Então, se disse, eu tenho uma fala, eu preciso dizer o que foi dito. Então, eu tenho aí o dissende, ou o verbo do dizer, só vocês fazerem essa relação. 2 pontos e já indico aí a fala que está marcada com aqui, ó, as aspas, tá bom? Informando aí o que foi dito pelo caboclo, ok? Normalmente na escola, quando havia ditado alguma coisa, sempre tinha assim, disse, 2 pontos. Aí eles falam assim, na outra linha, parágrafo e travessão. Porque normalmente vem a fala de cada pessoa, aí vem mostrando ali travessões. Aí no caso, como fica somente em forma de verso aí, entra somente, começa com a aspa e termina com a aspa, mas aí temos o discurso direto, que é a fala direto da personagem, né? Muito bem. Vamos aí para a próxima, então, 3 e 4, bora lá.
que expressões do primeiro parágrafo no slide 7, se atentem, porque a produção ela volta lá no slide para vocês, tá? Que vocês perguntaram à professora Silene, qual que é o slide 8? Então a produção vai voltar no slide 7 para vocês lerem e depois volta na pergunta. Se vocês quiserem dar um print na pergunta, é melhor, tá bom? Então, que expressões do primeiro parágrafo, no slide 7, indicam a passagem de tempo na narrativa? Então, que palavrinhas lá mostram que o tempo, né, passou, aquilo que a gente comentou. Embora não tenha lá, por exemplo, uma data específica, o dia da semana, do mês, tem outras palavras e expressões que indicam aí que levou um tempo aí para os fatos irem se desenvolvendo, tá bom? E na 4, quanto à organização da narrativa, qual a ordenação dos eventos ocorridos? Então, qual que é a ordem ali dos fatos? O que acontece primeiro, depois de segundo, terceiro e assim na sequência, tá bom? Vou dar dessa vez para vocês um minutinho. Vamos lá? Então, voltamos, Elaine, aqui. Eles estão comentando outras coisas que não estão relacionadas à aula. Ai, 7º ano, hein? Bora aí, pessoal. Lembrando que é recuperação, tá? Então, vocês têm esse momento aí para recuperar aquilo que vocês perderam. Se tirarem o foco, vão continuar perdidos, digamos assim, tá bom? Então, vamos lá para a resposta aí da primeira, né? Ou da terceira questão. As expressões do primeiro parágrafo que indicam a passagem de tempo são um dia, passados alguns anos, todo dia. Volta para mim lá, Giovanni, por favor, no slide 7. Então, ó. Havia um homem que gostava muito de uma moça e queria casar com ela. Um dia, né, então, ó, começou, tal. Um dia ele foi chamado para as guerras e disse à moça que não se casasse com outro, que quando ele voltasse, se casaria com ela. Então, ficou aí um tempo indeterminado, né? Ele não disse, ó, daqui um mês, daqui um ano. Para ninguém desconfiar, o rapaz tratava a moça por melancia e a moça tratava por coco mole. Um dia se despediram muito chorosos e ele partiu para as guerras. Todo dia... Então, um dia ele partiu, né? Eles se despediram, muito chorosos, tal, e todo dia aparecia um casamento para esta moça. Então, de novo, ó, não está marcado aí especificamente quantos dias foram, mas ó, todo dia aparecia um casamento, né? Então, com certeza, foi um longo tempo aí. Mesmo, todo dia seria uma expressão de que era corriqueiro, que isso sempre acontecia, tá bom? Você quer falar alguma coisa? Sim, depois, não sei se você é na próxima parte, que aí fala no seguinte, depois de todos os dias esperavam para essa moça, a moça no caso esperava aí o coco mole, mas passado alguns anos, isso aí mesmo. Nós já temos uma data também, né? Não precisa a data mencionar, aparecer especificamente, como a professora mencionou, aparecer como o dia, o horário certinho, então todo dia às 10 horas da manhã, 1 hora da tarde, enfim. Não, é um dia. Então, você já tem uma situação ali, já tem como saber a data. E passado alguns anos, né? Então, nós temos algumas situações que dá para saber o tempo ali. Isso mesmo, sim. Perfeito, tá? E a 4, os eventos acontecem na seguinte ordem. Primeiro o namoro, como nós vimos lá, as escondidas. Depois ele recebe o aviso da guerra. Tem a promessa, ó, não case com ninguém. Ela tem a pressão de receber aí várias propostas de casamento. A decisão por casar, ali um tanto que obrigada por conta do pai. O rapaz retorna,
Temos aí o casamento, o dia do casamento, a ajuda do caboclo e o reencontro dos dois, ok? E aí encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigada a todos, pais, alunos, equipe. Silene? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Participe e responda a atividade, tá? Essa aqui conta a presença. Bom final de semana. Beijos.